Olá pessoal, tudo bem? Professor Giovanni com vocês para mais uma aula de Direito Eleitoral e hoje vamos estar falando sobre a questão do alistamento eleitoral. Vamos ver, pessoal. O alistamento eleitoral é um instituto previsto no Código Eleitoral e que foi regulamentado pela Resolução 21.538, essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver então uma definiçãozinha do conceito de alistamento eleitoral. Vamos lá, na tela. O glossário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral define o alistamento como um procedimento administrativo que compreende dois atos inconfundíveis. O alistamento, procedimento administrativo, é composto por dois atos: a qualificação e a inscrição do eleitor. Vamos ver aqui então o que seria a qualificação e o que é a inscrição do eleitor. Vamos lá. Qualificação é o ato pelo qual o indivíduo fornece informações concernentes à sua pessoa, como nome, sexo, filiação, data de nascimento e endereço, a fim de provar que satisfaz os requisitos legais para exercer o direito de voto. Então, o eleitor se qualifica quando comparece ao cartório eleitoral, expõe seus dados, seu nome, sua filiação, seu sexo, sua idade, né? E esses requisitos vão ser analisados para verificar se ele preenche as condições para ser inscrito como eleitor no Cadastro Nacional de Eleitores. Posteriormente, feita a qualificação, essa qualificação, o eleitor é então inscrito no cadastro, né? Vamos ver o conceitinho então de inscrição. É o ato de inscrever os dados do eleitor no sistema da Justiça Eleitoral por meio do preenchimento do RAI, do requerimento de alistamento eleitoral, possibilitando que o eleitor passe a integrar o Cadastro Nacional de Eleitores. Então, o alistamento é feito mediante então, o ato de qualificação, ele apresenta seus dados, e o eleitor, preenchendo os requisitos necessários, ele é inscrito no Cadastro Nacional de Eleitores, passando a compor, então, o corpo o colégio de eleitores do país. Ok? O alistamento, ele é importante? Importante porque ele é previsto no artigo 14, parágrafo 3º, como condição de elegibilidade, ou seja, só pode tentar, um dos requisitos para postular um cargo eletivo é que essa pessoa tenha se inscrito como eleitor. Então vamos ver aqui na tela, pessoal. Com o alistamento, o indivíduo adquire a cidadania. Cidadania. Sem o alistamento não é possível exercício de direitos políticos, que é o direito de votar e ser votado. Então, com o alistamento, o cidadão adquire a capacidade eleitoral ativa, que compreende, então, a questão do direito de votar. A questão do alistamento. Pessoal, nós temos, então, três situações. Há situações onde o eleitor é obrigado a se alistar, onde ele tem a facultatividade, e também aquelas pessoas que estão impedidas de se alistarem. Vamos ver aqui, então, essas três situações. Então, o alistamento pode ser obrigatório, facultativo e também nós temos casos de inalistáveis. A obrigatoriedade do alistamento para todos os cidadãos brasileiros maiores de 18 anos de idade. Então, maiores de 18 anos de idade, nós temos o alistamento obrigatório. Facultativo. É facultativo para os maiores de 70 anos, para as pessoas, para os cidadãos entre 16 e 18 anos de idade, e o alistamento é facultativo também para os analfabetos, tá? Agora, em relação às pessoas que não podem se alistar, são os estrangeiros e os conscritos. Então, o estrangeiro, ele não pode se alistar, e os conscritos. Quem são os conscritos, pessoal? São as pessoas que prestam o serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório. Então, nós sabemos que ao completar 18 anos, né, os cidadãos do sexo masculino devem se alistar para o serviço militar, e nesse período onde eles prestam serviço militar obrigatório, eles ficam, então, impedidos de se alistarem eleitores. Então, conscrito é o jovem de 18 anos que presta o serviço militar obrigatório, ok? É só fazer a diferenciação aqui, pessoal, que o militar não é o militar que não pode se inscrever como eleitor, se alistar como eleitor. Não é o militar. Quem não pode se alistar é o conscrito, apenas o cidadão que está prestando o serviço militar
obrigatório, tá bom? Vamos fazer essa diferenciação que isso é bem importante e pode ser cobrado de vocês em concursos. Vamos lá, pessoal, vendo na tela a terminar aqui. Só podem se alistar brasileiros ou naturalizados. Então, a legislação não faz, então, nenhuma diferenciação na questão do alistamento entre os brasileiros natos e os naturalizados. A vedação é restrita apenas aos estrangeiros, ok? Vamos ver lá, pessoal. O artigo 1º da Resolução 21.538, ao tratar da questão do alistamento, diz o seguinte: o alistamento eleitoral, mediante processamento eletrônico de dados, implantados nos termos da Lei 7.444 de 85, será efetuado em todo o território nacional, na conformidade do referido diploma legal e desta resolução. Então, nós vemos, então, já no artigo 1º da Resolução 21.538, a importância dessa resolução, porque é ela que regulamenta a forma como os eleitores são inseridos, né, no Cadastro Nacional de Eleitores. Então, realmente é uma legislação muito importante e costuma ser cobrada em concursos públicos. Vamos ver. Parágrafo único. Os tribunais regionais eleitorais adotarão o sistema de alistamento desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hoje esse processamento e essa legislação tem justamente essa função de regulamentar toda a inserção dos dados que é feito por um sistema eletrônico, ok? Então vamos lá. O artigo 2º ele trata então da inserção desses dados através do RAI, que é o requerimento de alistamento eleitoral. Trata-se de um formulário eletrônico com campos correspondentes para inserção dos dados do cidadão, e depois esse documento e preenchido os dados do eleitor, esse documento ele é levado ao juiz eleitoral para que ele aprecie e defira ou indefira, dependendo da presença ou não dos requisitos necessários para a inscrição do eleitor. Vamos lá, pessoal, ver então o artigo 2º dessa resolução, diz o seguinte: o requerimento de alistamento eleitoral, o RAI, servirá como documento de entrada de dados e será processado eletronicamente. Então, o sistema hoje no Brasil, a inserção dos dados é feita através do RAI, não é? É um sistema todo eletrônico e depois ele é levado para apreciação do juiz eleitoral. Vamos ver o parágrafo único desse dispositivo. O sistema de alistamento, que trata o parágrafo único do artigo 1º, conterá os campos correspondentes ao formulário de RAI, de modo a viabilizar a impressão de requerimento para as informações pertinentes para a apreciação do juiz eleitoral. Então, nós vimos que sim, é um procedimento administrativo, mas com a fiscalização do juiz eleitoral para a verificação do preenchimento de todos os requisitos necessários para a inscrição do eleitor. Como é que isso é feito? Como é que isso é feito, pessoal? Vamos ver. O artigo 9º traz um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. No cartório eleitoral ou no posto de alistamento, o servidor da Justiça Eleitoral preenche o RAI ou digita as informações no sistema de acordo com os dados constantes do documento apresentado pelo eleitor, complementado com suas informações pessoais, de conformidade com as exigências do processamento de dados, desta instrução e das orientações específicas. Então, para tirar o título, a pessoa comparece ao cartório eleitoral, o eleitor comparece ao cartório eleitoral, o servidor recebe os documentos, né? Verifica quais são os dados do eleitor, digita no RAI e vai sendo dado andamento a esse alistamento. É muito importante ter o entendimento seguinte: a resolução 21.538 de 2003, ele regulamenta esse processamento eletrônico do alistamento, do RAI, de todas as movimentações no cadastro. Mas a gente encontra no Código Eleitoral, no artigo 42, a definição e a determinação, a regulamentação da questão do alistamento. Faço questão de ler com vocês, então, o artigo 42 do Código Eleitoral. Vamos ver, pessoal. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Nós já vimos esses dois conceitos. Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente, e verificado ter alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer uma delas. Então, nós temos aqui uma informação importantíssima, né, que diz que é necessário que a inscrição eleitoral, o alistamento, ele é feito no domicílio
do eleitor. E essa questão do domicílio do eleitor, pessoal, ela costuma ser cobrada em concursos e ela é muito importante, porque esse conceito é um conceito, como nós vamos ver, um diferenciado do conceito do Código Civil, de 2002, tá? Vamos ver aqui na tela, ó. O domicílio eleitoral. O TSE já afirmou o entendimento que o conceito de domicílio eleitoral não se confunde com o conceito de domicílio civil, sendo mais amplo. Então, o conceito de domicílio eleitoral, ele é mais amplo que o conceito de domicílio civil. O conceito de domicílio eleitoral, ele é mais amplo que o conceito de domicílio civil. E onde a gente encontra o conceito de domicílio na esfera civil? No artigo 70 do Código Civil Brasileiro. Vamos ver aqui na tela, pessoal. Então lá, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então a gente percebe que na esfera civil nós temos a questão do estabelecimento da residência com o ânimo definitivo, tá? Em relação à questão do domicílio eleitoral, vamos ver como é que entende a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o domicílio eleitoral abrange o lugar onde o interessado tem vínculos políticos, sociais, parentesco, vínculos econômicos, vínculos patrimoniais, vínculos afetivos, sociais e comunitários. Então a gente percebe que a questão do vínculo do domicílio eleitoral ele é muito, muito mais amplo que do Código Civil, tá? Então, se você tem com um determinado local vínculo, seja por questão profissional, seja porque você tem vamos dizer, um imóvel naquele local por um vínculo, nesse caso, patrimonial, às vezes, determinadas pessoas têm como domicílio eleitoral o local onde os pais moram, né? Por quê? Pela questão da relação do vínculo afetivo, tá ok? Então, é importantíssimo, isso costuma ser cobrado em concursos, a abrangência do domicílio eleitoral, sendo bem mais amplo que o do Código Civil, aí, e envolvendo todos esses tipos de relações, sejam vínculos políticos, sociais, parentescos, econômicos, patrimoniais, afetivos, sociais e comunitários. Ok? A ideia, todavia, é a mesma do Código Civil, e se a pessoa possuir mais de um domicílio eleitoral, ela só pode fazer a inscrição em um desses domicílios, sob pena de configuração da pluralidade de inscrições eleitorais. Ok? Vamos ver aqui, pessoal, com a gente o artigo 13 da Resolução 21.538. Vamos lá. Para o alistamento, o requerente apresentará um dos seguintes documentos, do qual se inferirá a nacionalidade brasileira. Então, os documentos exigidos são para verificação da nacionalidade brasileira, seja essa nacionalidade nata ou naturalizada. Tá? Então, vamos ver quais são os documentos. Carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional. A carteira de identidade ou qualquer carteira criada por órgãos criados por lei federal, do controle profissional, por exemplo, a carteira do CREA, a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, todos esses documentos, com foto, eles possibilitam o alistamento do eleitor. Vamos lá, pessoal, vamos ver o item B. Certificado de quitação de serviço militar. Então, para você se alistar como eleitor, você tem que apresentar a certificação de quitação de serviço militar. Evidente, como a gente sabe, no Brasil, esse documento é exigido apenas para os homens, tá? Maiores de 18 anos. Outro documento também necessário, que pode servir para inscrição, é a certidão de nascimento ou de casamento extraída do registro civil. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui na tela. Também serve, qualquer instrumento público do qual se infira por direito ter o requerente a idade mínima de 16 anos e do qual constem também os demais elementos necessários à qualificação. Então, nós vemos aqui que dos documentos públicos, verificando que o cidadão tem mais de 16 anos de idade, nacionalidade brasileira, também é possível a utilização desse documento para o seu alistamento. E o parágrafo único, com aquela menção, a apresentação do documento que se refere à linha B, que é no caso da quitação do serviço militar, é obrigatória apenas para os maiores de 18 do sexo masculino. Artigo 14 da resolução. Vamos ver, pessoal. É facultado o alistamento
no ano em que se realizarem as eleições, do menor que completar 16 anos até a data do pleito, inclusive. Então nós vimos já que o voto ele é facultativo para as pessoas que têm entre 16 a 18 anos, os maiores de 16 e menores de 18. O voto é facultativo. Agora, esse dispositivo ele regulamenta uma situação muito específica do maior de 16 anos, na verdade, da pessoa que comparece ao cartório eleitoral no ano da eleição para requerer sua inscrição, mas que vai completar 16 anos apenas na data da eleição. É possível essa pessoa se inscrever eleitor e esse dispositivo sim autoriza, tá? Vamos ver então as explicações sobre isso. Vamos ver. Observação. Se no dia da eleição o menor completar 16 anos, pode se alistar eleitor naquele ano, tá? Então, se ele completa 16 anos, no dia da eleição, ele pode estar se inscrevendo como eleitor. É importante aqui, a gente faz uma menção, e o Cadastro Nacional, tá? O Cadastro Nacional de Eleitores, ele fecha, então você só pode comparecer ao cartório eleitoral até 151 dias antes da eleição. Porque com 150 dias antes da eleição, no ano eleitoral, evidentemente, o Cadastro Nacional fecha e ninguém pode se inscrever mais como eleitor, tá certo? Então, esse eleitor com 16 anos de idade, completados no dia da eleição, ele tem que comparecer com antecedência de 151 dias para poder fazer a sua inscrição. Então, desta forma, no dia que se apresenta no cartório eleitoral, o indivíduo terá 15 anos de idade, mas como completa 16 no dia da eleição, ele pode se alistar normalmente como eleitor. Tá bom? Uma questão específica da legislação que também costuma ser pedida em concursos públicos. O artigo, em relação à multa, né, ao não alistamento, nós temos o artigo 15 que traz a seguinte determinação. Vamos ver. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá em multa imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato da inscrição. Então nós temos aqui, pessoal, na tela duas situações, então, que determinam a cobrança de multa no caso de não alistamento eleitoral. Ao brasileiro nato, ele tem, então, até os 19 anos de idade para se alistar. E ao naturalizado, ele tem o período de um ano depois de adquirido nacionalidade brasileira. Se ele não fizer a inscrição dele, ele é obrigado a pagar uma multa, tá certo? No ato da inscrição. Vamos ver aqui, então, uma exceçãozinha do parágrafo único. Não se aplica a pena ao não alistado que requerer sua inscrição até o 151º dia anterior à eleição, subsequente à data que completar 19 anos. Então, se a pessoa já completou 19 anos, mas ela vem requerer em sua inscrição no ano da eleição, nesse período que eu falei para vocês, 151 dias antes do fechamento do cadastro, ela não paga a multa eleitoral, ok? Vamos ver então o artigo 17, pessoal, em relação aos recursos e a fiscalização dos alistamentos. No despacho que indeferir o requerimento de inscrição, caberá recurso interposto pelo alistando no prazo de 5 dias e o que deferir poderá recorrer qualquer delegado de partido no prazo de 10 dias contados da colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos. Então aqui nós temos na tela, vou fazer menção de mostrar para vocês, duas situações. No caso de deferimento e no caso de indeferimento. Vamos ver, pessoal. Aqui. Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição, caberá recurso interposto pelo alistando, pela pessoa que quis se alistar, no prazo de 5 dias. E no que deferir, que é autorizar, né, a inscrição, qualquer delegado de partido político pode recorrer no prazo de 10 dias. A gente vê então que são prazos diferenciados, tanto para o alistando quanto para os partidos políticos, ok? Vamos ver isso aqui. Então, a gente viu aqui no finalzinho que ele fala assim, esses prazos são contados da colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos. E essa colocação dessa listagem, pessoal, é feita nos dias 1º e no 15º dia de cada mês, tá? Então, isso ocorre, então lá,
no primeiro, 15º dia, no primeiro dia útil seguinte, ainda que tenham sido exibidas ao alistando antes dessas datas e mesmo que os partidos políticos não as consultem. Aqui para a gente ter uma visão mais clara, no caso de indeferimento, o alistando tem o prazo de 5 dias para recurso e no caso de deferimento, os delegados de partidos políticos podem apresentar o recurso no prazo de 10 dias contados da publicação dessa listagem nos dias 1º e 15º dia do mês. Vamos ver, pessoal, agora como essa questão do alistamento ela é cobrada em concursos públicos. Vamos ler na tela? Essa é uma questão de 2002 da Fundação Carlos Chagas, do TRE do Ceará, de analista judiciário, área judiciária. O alistamento produz o efeito de viabilizar a candidatura para todos os postos eleitorais. Viabilizar candidatura possibilita? Não, não possibilita. Ele apenas permite que o eleitor se inscreva no Cadastro Nacional e possa votar. Então, nós não estamos falando aqui em candidatura ainda. B. Fixar o número de votantes nos pleitos eletivos. Também não, porque o número total vai ser depois com uma contagem dos... Nós temos vários requisitos influenciando nisso. Tanto os alistamentos, quanto os óbitos, quanto transferências, suspensões. Então, também está afastada essa alternativa. Alternativa C. Assegurar em relação ao alistando o direito de votar e ser votado. O alistamento ele possibilita o direito de votar, mas não garante o direito de ser votado. Portanto, não é essa a alternativa correta. Então, o alistamento tem o condão de fazer com que o eleitor integre integrar o nacional no corpo eleitoral. Perfeito. Perfeito, essa alternativa correta. Com o alistamento, o cidadão passa a compor, então, o corpo de eleitores do país, o Cadastro Nacional de Eleitores. E a alternativa E, para a gente afastar, né? Afastar das urnas os analfabetos, evidentemente que não. Então, a resposta correta, pessoal, é a letra D. Letra D, integrar o nacional ao corpo, no corpo eleitoral. Temos mais uma questão de concurso, pessoal. Essa da FCC 2010, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, uma questão que foi cobrada no concurso de juiz substituto. O alistamento eleitoral não é obrigatório, não é. O alistamento eleitoral não é obrigatório para os maiores de 18 anos. Não, o alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de 18 anos, então, está errado. O alistamento eleitoral não é facultativo para os naturalizados. Perfeitamente. O alistamento eleitoral, ele não é facultativo para os alistados. Ele é para os naturalizados. O alistamento eleitoral é obrigatório para os naturalizados. A Constituição não faz qualquer tipo de discriminação entre brasileiros natos e naturalizados nessa questão. É a resposta correta. Vamos ver a C. Facultativo para os analfabetos. O alistamento não é facultativo para os analfabetos. Não é facultativo para os maiores de 70. Sim, é facultativo para os maiores de 70. E não é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. E sim, o voto é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos de idade. Portanto, nossa alternativa correta é o voto não é facultativo para os naturalizados. Resposta B. É isso aí, pessoal. Boa sorte, bons estudos. A gente se vê. Até mais.